Boa noite, irmãos. Graça e paz. Continuamos hoje nossa série de exposições na carta de Paulo aos Gálatas. E eu gostaria de começar nosso sermão de hoje com uma ilustração. Nos últimos dias está em voga, através de filmes e séries, que tratam casos de soldados que voltam da batalha, mas com o famoso estresse pós-traumático. São soldados que vivem com a consciência atormentada das atrocidades que eles viram, e por mais que não estejam mais em guerra e na guerra, eles vivem diariamente como se estivessem em guerra. Cada um é um suposto inimigo, cada um pode se tornar um suposto alvo. Séries e filmes têm nos mostrado isso ultimamente. E eu penso que hoje esse é um caso específico que Paulo vai tratar em nosso texto. Paulo vai tratar de cristãos que já foram libertos da escravidão, mas que vivem como se fossem escravos. Cristãos que já voltaram da guerra, a guerra já acabou, mas vivem como se estão em guerra. Eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas. Como nós temos falado, o Evangelho segundo Paulo em Gálatas, a partir do versículo 1. Paulo agora ele vai começar uma nova sessão na sua carta. Paulo vem tratando diversos argumentos acerca do Evangelho. Uma hora ele apela ao coração, outra hora a experiência dos Gálatas, outra hora a história, outra hora argumentos teológicos, a Escritura, mas sempre relembrando a mesma coisa: a salvação vem somente pela graça e é recebida mediante a fé. Mas agora, a partir do capítulo 5, Paulo vai tratar como a lei, já que ela não nos salva, qual o papel que ela tem em nossas vidas. E hoje é o texto de introdução a esse tema que Paulo vai entrar. Tá bom? E o tema do sermão de hoje é a liberdade do Evangelho. Tá bom? A liberdade do Evangelho. Vamos ler Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 1. Diz assim o apóstolo Paulo: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Até aqui, Gálatas 5, versículo 1 ao versículo 1. E o sermão de hoje ele está dividido em 3 partes, tá bom? Serão 3 pontos abordados. Primeiro, Paulo vai falar sobre qual é a finalidade da nossa libertação, tá bom? Para o que nós fomos libertos? Versículo 1. Do versículo 2 até o versículo 5, Paulo vai tratar da nossa liberdade do legalismo, de vivermos diante de Deus mediante os nossos próprios esforços. E no versículo 6, a terceira parte, Paulo vai falar sobre a nossa liberdade da libertinagem, de acharmos que podemos viver uma vida da maneira que nós bem entendermos. A liberdade das nossas paixões carnais, tá bom? A finalidade da nossa libertação, versículo 1, nosso primeiro ponto agora. Paulo começa dizendo: para a liberdade foi que Cristo nos libertou.
E esse, John Stott diz que é o versículo central de toda a carta aos Gálatas. Se você quiser decorar o versículo do livro de Gálatas, decore esse versículo. Aqui Paulo está resumindo todo o ensino que veio anteriormente, do capítulo 1 ao capítulo 4, e ele também está resumindo o ensino que virá posterior, capítulo 5 e capítulo 6. Ele é o resumo, é a parte central de toda a carta dos Gálatas. E a palavra que nos chama a atenção aqui é liberdade. É a liberdade. Paulo até faz um contraponto. Ele fala de liberdade e escravidão, para chamar nossa atenção para esse assunto. E Paulo diz com todas as letras que a finalidade da nossa libertação, o motivo pelo qual Cristo nos libertou, é para que vivamos em liberdade. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, é isso que ele diz. Parece até que ele está sendo redundante aqui. E é justamente isso que ele quer mostrar para nós. O verbo libertou está no passado perfeito, é de uma vez por todas. Cristo nos libertou para vivermos em liberdade. Mas do que Cristo nos libertou? Nós bem sabemos. Cristo nos libertou da ira de Deus Pai. Cristo nos libertou da morte. Cristo nos libertou da condenação da lei que estava sobre nós. Mas parece que o que Paulo está tratando aqui é que Cristo nos deu uma liberdade de consciência. Lembra que eu falei? Os Gálatas estavam vivendo como se ainda fossem escravos. E Paulo está falando, ei, Cristo libertou vocês para que vocês vivam em liberdade, uma liberdade de consciência. Não sejam mais cativos da culpa da lei. Não vivam mais cativos da culpa pelos seus próprios atos. Para isso foi que Cristo libertou foi para isso que Cristo libertou vocês. Para que vocês vivam agora com uma mente livre, livre do jugo da lei, livre do jugo da sua própria carne. E ele continua dizendo, permanecei, pois, firmes. Permaneçam firmes. Paulo aqui ele está tirando uma palavra do contexto militar que os Gálatas entenderam. Ele está juntando algumas ideias de permanecer firme, permanecer alerta, permanecer forte, para não cair na tentação de viver de novo como escravo. Parece que o que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui é que nós podemos perder essa liberdade de consciência. Nós não podemos mais perder a nossa liberdade em Cristo. Nós não podemos mais nos voltarmos a ser escravos, mas podemos viver como se ainda fôssemos escravos. E parece que Paulo ele está pintando em nossa cabeça a ilustração do próprio Abraão, que ele falou no capítulo 4. Paulo está falando assim, parece que ele está falando assim para nós. Não sejam como Abraão, nesse sentido, que tentou cumprir a promessa de Deus pelo seu esforço carnal, que tentou cumprir a promessa de Deus pela sua própria vontade. Não sejam como Abraão nesse sentido. E uma aplicação para nós aqui hoje é que é fácil esquecermos do Evangelho e medirmos a nossa aceitação diante de Deus baseado em nossas ações. Se não fosse, Paulo não precisaria, vez após vez, aplicar diversas vezes o mesmo tema. Como o pastor Flávio falou semana passada, citando Lutero, nós precisamos diariamente relembrarmos do Evangelho, pois diariamente esquecemos do Evangelho. Pois temos a tendência de medirmos o nosso status diante de Deus pelas nossas próprias ações, pelas nossas próprias obras. Quantos de nós, quando fazemos alguma coisa boa, sentimos um senso de superioridade? Sentimos um senso de orgulho?
Eu sou melhor do que fulano, eu sou melhor do que ciclano, dou meu dízimo, tranquilo, venho todo domingo, todo sábado, toda quarta-feira, eu sou superior. Essa pessoa está medindo a sua posição diante de Deus, baseado em seus próprios méritos. Mas também tem um outro lado. Quantos de nós vivemos apavorados? Temos medo de morrer, porque achamos que se chegarmos diante de Deus, pode ser que o Senhor fale, vai para a minha esquerda, vá para a condenação. Quantos de nós, quando fracassamos, vivemos com a consciência conturbada, com medo do dia em que chegaremos diante do juiz de toda a terra? O que é isso? O que é isso, senão uma mente escrava? O que é isso, senão uma mente que continua sobre a servidão da lei? Por isso, meus irmãos, devemos ouvir a repreensão de Paulo e pregar o Evangelho às nossas mentes todos os dias. Não subestime isso. O nosso problema não é conhecimento. Nós sabemos que Coca-Cola faz mal, não sabemos? Mas gostamos. Eu sei como é que Donald vai entupir a minha veia, mas é tão bom. Eu sei. Eu sei que andar acima de 110 em dias chuvosos é um perigo, mas eu estou com pressa. Eu estou com pressa. Eu sei que eu forçar aqui alguma coisinha ou outra, forçar uma ultrapassagem na curva, pode causar um acidente, mas está tranquilo. O que é isso? Perceba que o nosso problema não é meramente a falta de conhecimento, mas é que esse conhecimento atinge os nossos corações. Por isso que Paulo, vez após vez, tem que ficar repetindo a mesma coisa. E ele termina dizendo, esse versículo, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Pode ser traduzido como, não sejam afligidos de novo, não sejam oprimidos de novo, como se vocês fossem escravos. Mas, do que os Gálatas eram escravos? Nós vimos no capítulo 4, no versículo 25, semana passada, que Paulo fala que os judeus, os que vivem na Jerusalém terrena, eram escravos. E os Gálatas estavam seguindo seus passos. Como? Querendo ganhar a aceitação de Deus diante da lei. Os Gálatas eram escravos nesse sentido, porque eles eram legalistas. Eles queriam ganhar a salvação, ou permanecer com a sua salvação, baseado em seus próprios méritos. Mas os Gálatas também eram escravos num outro sentido. Nós vimos com o pastor Rafael em Gálatas, no início do capítulo 4, que eles eram escravos dos deuses pagãos, escravos do paganismo. E no paganismo, eles davam vazão a toda sorte de paixões pecaminosas, a bebedices, a prostituições, achando que isso agradaria aos seus deuses. Então, Paulo ele está falando, não se submetam de novo ao jugo do legalismo, da escravidão que o legalismo produz, e não se submetam de novo ao jugo das suas paixões pecaminosas, das suas paixões carnais. Não queiram viver diante de Deus baseados ou nos seus méritos próprios, ou nos seus fracassos. O caminho do Evangelho é outro. O caminho do Evangelho é totalmente outro. E a aplicação para nós nesse ponto é que, ultimamente, nós temos ouvido falar do crescimento, da ansiedade, da depressão, na sociedade como um todo, mas muitos dentro das igrejas. Ansiedade atingindo agora adolescentes e até mesmo crianças. Crianças ansiosas, depressivas. Eu sei que cada caso é um caso, mas muito disso se dá a uma falta de compreensão do Evangelho bíblico. Presta atenção comigo. Se eu quero viver diante de Deus,
baseado em minha obediência, não tem como eu saber se eu estou obedecendo o suficiente. Não tem como. Se eu quero viver diante de Deus, baseado no tanto que eu obedeço a Ele, eu não consigo ter paz na consciência, porque eu nunca vou saber se eu estou obedecendo o suficiente. E isso gera medo da morte, como nós falamos. Medo de chegar diante de Deus, porque é verdade, eu acabei de brigar com a minha esposa, e ontem escapuliu uma mentira. Meu Deus, e se eu aparecer agora diante de Deus? Se um caminhão vir me atropelar e eu me encontrar diante do trono, o que eu vou apresentar diante de Deus? Eu não estou conseguindo fazer minha devocional, não estou conseguindo orar. Meu Deus, o que eu faço? Ansiedade. Ansiedade. Porque nós queremos agradar a Deus, não é verdade? Nós queremos agradar a Deus. Mas quando nós não conseguimos, vivemos frustrados. Vivemos frustrados. Nós achamos que é uma frustração trabalhar. Nós queríamos mesmo estar na igreja, estar no campo missionário. Porque, nossa Senhor, é uma perda de tempo isso daqui. Eu quero algo a mais. Eu quero algo a mais. Se tivesse culto todo dia, a gente viria todo dia. Porque queremos medir a nossa aceitação. Queremos agradar a Deus. Mas nós nunca temos certeza se estamos agradando o suficiente, quando queremos viver dessa maneira. Isso é se submeter de novo a jugo de escravidão. A palavra jugo aqui, jugo, é um equipamento utilizado para que 2 bois ou 2 animais andem no mesmo passo quando estão arando a terra. Andam no mesmo passo. É uma imagem dupla aqui. Eu atrelado com uma outra coisa. E Paulo está falando que a nossa mente pode tirar Cristo desse jugo e voltar de novo a colocar a escravidão. Então andamos com esse peso. Andamos novamente como se fôssemos escravos. Isso gera desespero, pavor, insegurança e afeta toda a nossa vida. Porque todos nós queremos um amor que liberta. Um amor que nos faz livres, todos nós queremos isso. Mas esse amor só pode ser encontrado em Deus, no relacionamento evangélico com Deus. E quando não encontramos, então buscamos em nossos casamentos. Queremos encontrar essa segurança no nosso cônjuge. E aí gera atrito. Porque temos uma expectativa tão alta que aquela pessoa nunca vai conseguir cumprir. Assim com os nossos filhos. Quando então nos sentimos mal com os nossos cônjuges, nós então procuramos isso em nossos filhos. Mas então descobrimos que quanto mais eles crescem, menos eles querem passar tempo conosco, mais eles respondem a gente e mais nos sentimos frustrados. Porque queremos encontrar neles um amor que liberta, quando esse amor que liberta só podemos encontrar em Deus. Os jovens e adolescentes dos nossos dias também erram nesse ponto. Eles tendem a ver a Deus como um carrasco, com um chicote na mão, que a única coisa que ele faz é querer acabar com os prazeres. E infelizmente muitos pais corroboram para essa imagem. E então, ele tem a ideia equivocada de que a liberdade vai ser encontrada no mundo. O que é isso, senão uma falta de mentalidade evangélica? O que é isso, senão uma falta de compreensão do evangelho bíblico? Meus irmãos, Cristo te libertou, é um verbo no passado, é perfeito. Cristo te libertou. Não meça sua vida baseada em seus próprios méritos, porque senão você vai enlouquecer. Você vai ficar doido. Somente quando nós entendemos a liberdade em Cristo, aquilo que Cristo fez por nós, é que então podemos desfrutar da paz com Deus. Então podemos desfrutar de uma paz de consciência. Não busque em outros lugares a satisfação para um sentimento que só Deus pode te dar. Não busque.
Só Deus pode saciar esse sentimento em seu coração, esse amor que liberta, esse amor que dá uma nova identidade para você. Na verdade, te dá a tua identidade original, aquilo para que você foi criado. Só Deus pode te dar isso. Mas então agora nós vamos para o segundo ponto, onde Paulo vai falar que nós somos libertos do legalismo. Nós somos libertos de tentar viver diante de Deus baseados nos nossos sucessos espirituais. Talvez você já tenha ouvido essa palavra legalismo algumas vezes que nós utilizamos, tá? Eu só quero relembrar para você a definição dessa palavra, tá bom? Nós estamos utilizando aqui a palavra legalismo no sentido de que é quando uma pessoa pensa que o seu status diante de Deus ou a sua posição pode mudar baseado no seu próprio esforço carnal. O amor de Deus pode aumentar por mim, dependendo se eu faço coisas boas ou não. Eu posso perder ou manter a minha salvação, dependendo do meu próprio esforço, dependendo da minha obediência. Ou o legalismo mais básico: eu só posso ser salvo se eu tiver Cristo e mais alguma coisa. Isso é o legalismo que nós estamos tratando aqui. Acharmos que vamos mudar de posição diante de Deus, baseado em nossos méritos. E Paulo agora diz no versículo 2, eu, Paulo, vos digo, ele está pintando uma imagem aqui, ele está querendo se fazer presente na mente dos Gálatas, que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Algumas considerações aqui. Primeiro, Paulo não é contra a circuncisão em si, tá? Não é contra a circuncisão em si. Ele circuncidou a Timóteo, no livro de Atos, no contexto missionário, para que ele pudesse pregar o evangelho para os judeus. Paulo, ele não é contra nenhum ponto da lei por si só. O que Paulo está contrapondo aqui é a ideia de que a circuncisão era necessária para a salvação. Que a circuncisão era necessária para a salvação. Pois era isso que os Gálatas estavam pensando. E Paulo diz que se nos circuncidarmos pensando nisso, Cristo de nada nos aproveitará. Não vai servir para nada. Se eu quero viver com algo a mais do que a Cristo, Cristo não vai valer de nada para mim. Não tem como eu adicionar algo a Cristo sem perder Cristo por completo. Não tem como. Quem adiciona coisas à salvação, como a observância de um dia santo, não comer certos alimentos, vestir ou não vestir determinados tipos de roupas, quem atrela toda e qualquer coisa à salvação, está dizendo com todas as letras, por mais que não fale com a boca, Cristo não vale de nada para mim. É isso que Paulo está falando. Se vocês querem obedecer a parte mais básica da lei, achando que vai salvar vocês, então Cristo não vale nada para vocês. Cristo não aproveita nada para vocês. E ele vai para o versículo 3. Ele diz de novo: testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Ele está desenvolvendo de novo a ideia anterior. Ele está falando assim: vocês querem guardar o mais básico da lei, então guardem tudo. Ele está falando, não tem como você pegar um pouco de Cristo e pegar um pouco da lei. É impossível isso. Ou você fica com somente Cristo, ou você fica com toda a lei. Não existe essa de um pouco de graça ou de um pouco de lei. Não existe essa como fazem os adventistas. A salvação é pela graça. Mas, como muitos pastores no nosso tempo de hoje ainda fazem, a salvação é pela graça, mas você tem que preservá-la, você tem que fazer isso para não perdê-la. É contra isso que Paulo está falando. Querem guardar uma única coisa, guardem tudo. E ele vai então para o versículo 4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei,
da graça decaístes. Ou seja, aqueles que querem viver sendo justificados pela lei, estão deixando o reino da graça, o reino de Cristo. Mais uma vez, Paulo está repetindo: ou você fica com Cristo por completo, ou você abandona totalmente a Cristo. É isso que ele está falando. E o texto não está falando da perda de salvação. Não faz sentido diante do contexto. E não faz sentido até mesmo por causa do próprio vocabulário de Paulo. No capítulo 4, no último versículo, versículo 31, ele chama os Gálatas de irmãos. 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 Não faz sentido, então, ele está chamando de irmãos uma pessoa que não é irmão. Não faz sentido. O que Paulo está falando aqui é o seguinte: vocês que estão querendo ser justificados pelo seu próprio braço, estão deixando de lado a Cristo. Estão deixando de lado a Cristo. E a palavra desligastes aqui é se separam. Parece que Paulo está trazendo de novo a imagem do jugo, lembra? São duas coisas. Eu estou unido com Cristo, porque o jugo de Cristo é suave. Eu estou com Cristo. Mas se eu quero ser justificado pela lei, é como se eu estivesse tirando Cristo do meu lado e colocando de novo a lei. Eu estou me separando de Cristo. Eu estou me separando do reino da graça. Não dá para andar com três, um jugo, que Paulo está falando aqui. Ou é um, ou é outro. Ou é um, ou é outro. Paulo está nos chamando para uma decisão, meus irmãos. Ou vivemos totalmente pela graça, ou Cristo não vale de nada para nós. Esse é o tema desses versículos. Então ele vai para o versículo 5, para encerrar esse ponto. E Paulo vai falar aqui sobre um assunto que ele quase não falou nessa carta aos Gálatas. Paulo vai falar sobre escatologia, sobre as últimas coisas. Paulo vai apontar os nossos olhos para o dia que Cristo retornar. Ele diz: porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Cada palavra aqui é importante. Preste atenção comigo. Primeiro, nós. Nós quem? Os livres em Cristo. Nós, os que fomos libertos em Cristo. Por mais que ainda queremos viver como escravo, nós já fomos livres. Por mais que estamos fora do reino da graça, querendo viver pela nossa própria força, nós já fomos livres. Nós já fomos libertos. Então nós, que Paulo está falando, pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. A palavra esperança aqui, ela pode soar enganosa para nós. Porque na língua portuguesa, a palavra esperança, ela pode significar várias coisas. E no grego, a palavra esperança quer dizer uma certeza absoluta, 100% certo do que vai acontecer. Não é do tipo quando nós usamos: eu espero que não chova amanhã. Tem uma probabilidade de chover ou não, mas não é uma coisa certa. Eu tenho esperança que um dia eu vou visitar a Grécia. Pode ser que sim, pode ser que não. Tem probabilidade? Tem. Mas não é algo certo que vai acontecer. Só que no grego, a palavra esperança quer passar para nós uma certeza. Quer passar para nós algo certo. Certeza absoluta. E do que nós temos certeza absoluta? Paulo diz, da justiça. Da justiça. Paulo utiliza essa palavra, justiça aqui, para falar sobre a nossa total libertação do pecado, a nossa glorificação. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Nós temos fome e sede de sairmos desse corpo, de estarmos com Cristo, como Paulo diz. E é nesse sentido que Paulo está utilizando a palavra justiça aqui, da nossa glorificação em Cristo. Nós temos certeza
que um dia seremos glorificados com Cristo. É uma certeza absoluta. E isso vem pela fé, Paulo diz. Isso vem somente pela fé. Provém da fé. Porque a vida cristã, meus irmãos, ela começa pela graça. Ela continua pela graça e ela vai terminar pela graça. Ela começa pela fé. Ela continua pela fé e ela terminará pela fé, porque o justo viverá pela fé. É isso que a palavra de Deus nos diz. Paulo diz que quando nós cremos em Cristo, depositamos a nossa fé em Cristo, tudo isso foi prometido e assegurado para nós. E ele diz que essa glorificação, que nós temos certeza absoluta, nós a aguardamos. Aguardamos. Deixa eu tentar usar uma ilustração aqui. Pense que você está, amanhã, dia de trabalho, frio, chuva, no ponto de ônibus, esperando o seu ônibus para ir para o trabalho. Nada do que você faça vai impedir que o ônibus chegue. Nada do que você faça vai fazer com que o ônibus chegue mais rápido ou mais lento. Você só pode esperar. Se colocar de pé, ficar observando a rua e esperar. É isso que Paulo está falando, que nós fazemos com a glorificação. Eu espero a glorificação. Eu aguardo pacientemente, com o coração cheio de gozo, de alegria. Eu fico atento. Mas nada do que eu faça vai impedir com que essa glorificação chegue. E nada do que eu faça vai me tornar mais seguro do que eu estou agora, de que um dia serei glorificado em Cristo. Nada do que eu faça amanhã cedo vai mudar o horário ou não do ônibus. São fatores que não estão sob o meu controle. E nada do que eu faça vai mudar a glorificação que Cristo comprou por nós, e nos deu através da fé. Esse é o argumento de Paulo aqui. E ele diz que nós fazemos isso pelo Espírito. Pelo Espírito. Parece que Paulo está falando do Espírito aqui como um selo. Tá? O selo é o carimbo, o penhor, tirado da imagem do comércio daquela época. Tá? Como se chegasse num porto, eu fosse lá, comprasse e desse o meu carimbo. Esse é meu. Eu vou viajar e quando eu voltar, eu pegarei isso para mim. O Espírito Santo é esse selo para nós. É a nossa garantia de que quando Cristo voltar, Ele vai nos chamar, porque Ele nos comprou. Mas Paulo também parece que está utilizando o termo Espírito aqui, falando do Espírito, também como um testificador. Porque é Ele, nós aguardamos por Ele. Ele é quem testifica em nossos corações que somos filhos de Deus. Ele é quem derrama em nossos corações o amor de Deus. Segundo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, é baseado na habitação do Espírito em mim, que um dia eu sei que serei glorificado. Então, meus irmãos, essa é a ideia de Paulo. O Espírito Santo é a nossa segurança. É a nossa segurança, mas é também aquele que nos faz aguardar com fé, que nos faz aguardar com amor, a glorificação que está guardada para nós. Então nós não precisamos nos circuncidar, não precisamos obedecer à lei, não precisamos fazer absolutamente nada, pois no dia que depositamos a nossa fé em Cristo, Deus nos deu um veredito eterno de que seríamos glorificados com Cristo no último dia. Quando tocar a trombeta, nós estaremos lá no último dia. E isso eu aguardo com fé e esperança. Esse é o ponto do apóstolo Paulo aqui. Meus irmãos, isso é uma afirmação bombástica de Paulo. Somente os seguidores de Cristo podem encarar o futuro dessa maneira. Isso é 100% certeza. Nós não precisamos chegar no último dia e passar por um purgatório. Ou que Deus coloque as nossas boas obras de um lado da balança e as nossas más obras do outro lado e vemos para que lado a balança vai pender. Para daí sim Deus decidir para onde vamos. Não.
Paulo aos Romanos diz que aos que de antemão conheceu, a esses chamou, a esses predestinou, a esses glorificou. Paulo utiliza o termo no passado porque é uma coisa certa. É uma coisa certa. Meu irmão, viva com isso em mente. Usem isso contra o legalismo. Você não pode fazer nada para garantir ou perder a sua glorificação. Viva com essa esperança. Diga para você mesmo, eu não posso entender totalmente essa verdade. Eu não posso. Eu não consigo crer totalmente nisso ainda. Mas eu sei que no último dia eu serei recebido no reino de Deus. É isso que Paulo está falando. Viva com isso em mente, com essa esperança de que um dia você será liberto desse corpo do pecado. Mas o ponto central aqui é que Paulo quer fazer um contraste entre os que vivem pela graça e os legalistas. Quantas vezes nos esquecemos disso em nossas lutas diárias? Talvez você pense assim, mas Léo, eu não luto diante de Deus para ser salvo, baseado em meus próprios méritos. Não, esse tipo de legalismo eu não tenho em minha vida. Será? Será? O legalismo é muito mais sutil do que nós imaginamos. Quantos de nós pensamos que Deus vai nos amar mais através de nossa obediência? Como eu acabei de falar. Se eu obedecer mais, Deus vai me amar mais. E aquele irmão que só vem na igreja no culto de ceia, Deus ama menos. Pensamos assim muitas vezes. Muitos de nós servimos a igreja com esse pensamento, querendo glória para si mesmo, achando que pastor e missionário é um cargo superior no reino de Deus. Quantos de nós pensamos assim, por causa dessa mente sacerdotal da cultura brasileira, herdada da Igreja Católica, como se o clero fosse algo superior? Mas tem um outro tipo de legalismo que eu acho que é mais sutil. Quantos de nós fazemos as coisas porque achamos que a partir de então Deus vai ser obrigado a nos abençoar? Quantos de nós fazemos as coisas para barganhar com Deus? Senhor, eu me guardei, eu trabalhei. Senhor, eu li tanto livro sobre casamento, mas eu não casei, Senhor. O Senhor não me mandou a minha varoa. O que é isso se não barganha com Deus? Eu fiz determinadas coisas, então Deus tem que fazer por mim. Quantos de nós, quando sofremos, achamos que Deus está sendo injusto conosco? O que é isso, senão a raiz de legalismo dentro do coração? Quando nós olhamos para Deus abençoando a vida de outro irmão, e não conseguimos nos alegrar com a bênção dele, a única coisa que conseguimos é falar, por que não eu? Por que, Senhor? Olha lá, está em pecado, como é que o Senhor abençoa? Não conseguimos nos alegrar, nos sentimos inveja, ciúmes. O que é isso senão legalismo? Perceba como é sutil. Perceba como é algo que eu mesmo caio diversas vezes. A palavra do apóstolo Paulo para nós é: se você foi comprado pelo sangue de Cristo, nada nesse mundo tira de você a certeza da sua glorificação. Você não precisa fazer nada para merecê-la, e você não pode fazer nada para perdê-la. Você deve somente esperar. Sente na sua cama, sente na sua cadeira, deite na sua cama, viva a sua vida, abrace os seus filhos, ame sua esposa e tenha fé, porque isso vai chegar na sua vida. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Então agora ele vai para o terceiro ponto, onde Paulo vai falar que nós fomos libertos da libertinagem. Talvez você esteja pensando assim, tá bom, Léo, eu já entendi tudo. Não sou salvo pela lei, tudo que eu faço não vai mudar nada na minha posição diante de Deus, então eu vou viver a vida que eu quiser. Eu vou viver a vida que eu bem entender, já que não vai mudar nada mesmo.
Paulo aqui vai corrigir esse pensamento. Versículo 6, ele vai falar sobre a liberdade da libertinagem. O que é libertinagem? Eu estou usando esse termo aqui para se referir àqueles que querem viver como se não houvesse nenhuma norma para ser seguida. Aqueles que querem viver satisfazendo os seus desejos carnais. Paulo vai corrigir isso aqui agora. Lutero diz que esse versículo é o resumo de toda a vida cristã. Toda a vida cristã pode ser resumida nesse versículo aqui. E nós veremos o porquê. Ele começa dizendo no versículo 6, porque em Cristo Jesus, nós que estamos em Cristo, agora em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. A fé que atua pelo amor. Nós precisamos aqui distinguir essas duas coisas. Fé e amor. O amor aqui é ágape. É o amor de João 3,16, porque Deus amou o mundo que deu. É o amor que faz. Tá? São as nossas boas obras, simplificando um pouco aqui. Tá bom? Esse é o amor que Paulo está falando, o amor que age, o amor que faz. E se você for ver, por exemplo, os comentários dos reformadores sobre esse versículo, você vai ver um comentário gigantesco contrapondo o ensino do catolicismo romano da época, e de hoje também. Porque a Igreja Católica ela usava esse versículo aqui para contrapor o ensino da justificação somente pela fé. Ela dizia, ei, vocês estão vendo? Para sermos salvos diante de Deus, nós precisamos da fé, mas também precisamos das boas obras. Não é que a Igreja Católica nega a fé, não é isso. É mentira quem fala isso. O que a Igreja Católica faz e fez nos tempos dos reformadores é negar que é a fé somente. Esse é o ponto. E por isso que nós precisamos distinguir bem a fé e o amor desse texto. Tá? Porque nós sempre fomos acusados, protestantes, especialmente os reformados, que afirmam que a salvação é uma obra totalmente de Deus, e que nós não podemos perder a salvação, pelo contrário, iremos perseverar até o fim. Nós geralmente somos acusados de promover a libertinagem. Nós geralmente somos acusados de falar, tá bom, não perca a salvação, então vocês estão falando que a pessoa pode viver da maneira como quiser. Somos acusados de relegarmos as boas obras à inferioridade, mas é mentira. É mentira. Nós valorizamos as boas obras. O que nós dizemos é que somente a fé justifica. Mas como diz John Stott, é a fé verdadeira que justifica. E essa fé verdadeira, a fé que salva, é uma fé que opera. É a fé que opera pelo amor. Uma fé que atua pelo amor. A fé não é algo vago, meus irmãos. Se eu disser para você agora que se eu pular de um prédio eu tenho fé que eu vou sair voando, isso é fé? Um Cristo como profeta, sendo pregado como simplesmente um profeta, e eu digo que ponho a fé nele, isso me salva? A fé não é algo vago. Precisa ser a fé no Cristo Filho de Deus, o Deus homem. E precisa ser uma fé que é demonstrada através das boas obras. Esse é o ponto. É por isso que Tiago vai dizer que a fé sem obras é uma fé morta, é uma fé falsa. A prova de que temos a fé verdadeira são os frutos que provêm dessa fé. A fé é a raiz e o amor são os frutos dessa fé. É por isso que Paulo vai dizer que nós fomos predestinados para as boas obras, para sermos santos. A prova de que eu sou um eleito é que eu estou vivendo em santidade. É por isso que o autor de Hebreus vai falar que sem santidade ninguém verá o Senhor. Que o ponto dele é que santidade é algo que brota naturalmente da vida de uma pessoa que tem a fé verdadeira. É por isso que Paulo diz
que a única coisa que vale diante de Deus é a fé, mas é a fé verdadeira, ou seja, a fé que produz boas obras, a fé que produz frutos de santificação, a fé que atua pelo amor. E segundo a Bíblia, há duas tônicas que nos guiam nesse amor. Primeiro é o amor ao próximo. Os 6 últimos dos 10 mandamentos: não cobiçarás, não roubarás, não adulterarás. Tudo isso se refere a como podemos amar o nosso próximo. O amor ao nosso próximo deve nos limitar, nos livrar dessa libertinagem. É por isso que Paulo vai falar que mesmo quando eu estou fazendo uma coisa lícita, se isso escandaliza o outro irmão, eu paro, eu não faço. Porque é uma fé que atua pelo amor, amor ao próximo. É por isso que Cristo contou tantas parábolas. A mais famosa, talvez, a parábola do bom samaritano. É uma fé que atua pelo amor ao próximo, mas também é uma fé que atua por amor a Deus. Por amor a Deus. Os 4 primeiros mandamentos é só sobre a nossa relação com Deus. O maior e mais importante mandamento, Cristo falou: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Por isso que Cristo diz: aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é que me ama. Não só tenho, não só sei, mas o obedeço. Perceba, Cristo ele está descrevendo, é uma descrição daquele que ama a Deus. É quem obedece. Eu amo a Deus, então eu obedeço os seus mandamentos, porque como disse C.S. Lewis, é incoerente você amar uma pessoa, mas não querer ouvir os seus conselhos. É incoerente. Quanto mais a Cristo, que é chamado de nosso conselheiro, que é a sabedoria de Deus, a sabedoria personificada de Deus, o Criador de todas as coisas, o Rei sobre tudo. É totalmente incoerente eu dizer que o amo, como Ele é, e então não querer seguir aquilo que Ele deixou para mim nas Escrituras. Por isso que Paulo está falando aqui, nós somos livres de vivermos como quiser. Nós somos livres das nossas paixões carnais. Nós somos livres desse pensamento pagão, dessa mente pagã. Perceba, de um lado estão os legalistas, que querem viver segundo o seu próprio esforço. Do outro lado estão os libertinos, que dizem que não precisa seguir norma nenhuma, que não precisa obedecer nenhum mandamento. O Evangelho, que nós estamos com ele, é um outro caminho. O Evangelho é o que diz: eu não obedeço para ser salvo, ou para manter a minha salvação. Eu obedeço porque eu fui salvo. É por isso que eu obedeço. Eu obedeço porque eu amo ao próximo, e eu amo a Deus. É isso que o Evangelho diz. E perceba, meus irmãos, como a intenção é importante. É uma fé que atua pelo amor. Eu posso seguir todos os mandamentos. Eu posso, como Paulo diz, entregar todos os meus bens para os pobres. Entregar o meu corpo para ser queimado. Mas se eu não tiver amor, isso não vai valer de nada. Se eu não tiver amor, isso não vai valer de nada. Deus só conta como obediência quando fazemos com amor. Quando fazemos com amor. Eu não estou falando que sempre vamos fazer de bom grado. Muitas vezes teremos que fazer como o apóstolo Paulo, guerra contra o próprio corpo. Mas mesmo assim, quando tivermos que subjugar o nosso corpo, nós faremos por amor a Deus. Esse é o ponto. Então a nossa vida, ela tem que ser regida pelo amor a Deus e pelo amor ao próximo. Esse é o que o apóstolo Paulo está falando. Nós somos libertos da libertinagem, desse pensamento de que então podemos viver da maneira como quisermos. Essa também é uma escravidão.
E nós fomos libertos disso. Termino com uma aplicação. Queria chamar a tua atenção para duas palavras muito importantes no versículo 6. Paulo diz que em Cristo Jesus nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem valor algum. A circuncisão aqui, Paulo, parece que ele está desenvolvendo um pouquinho esse tema. Uma leitura rápida pode nos fazer passar despercebidos. Mas Timothy Keller me ajudou a não passar despercebido nesse versículo. Ele diz que Paulo está utilizando a palavra circuncisão como as obrigações morais, as nossas vitórias espirituais, as nossas boas obras. E incircuncisão, ele diz que Paulo está utilizando no sentido dos nossos fracassos espirituais. Porque parece que essa é a imagem que Paulo está pintando, judeus e pagãos, aqueles que têm muito sucesso espiritual para apresentar, e aqueles que só têm uma vida desregrada para apresentar diante de Deus. Parece que é essa comparação que Paulo está fazendo. Então, meus irmãos, eu quero que você entenda que Paulo está falando que no quesito de aceitação diante de Deus, nem o meu esforço moral, mas nem os meus fracassos na vida cristã têm valor algum. Tem valor algum. Mesmo quando eu acerto, isso não vai mudar nada diante de Deus, mas mesmo quando eu erro, isso não vai mudar nada. Isso deveria eliminar os enormes altos e baixos da vida cristã que nós temos. Deveria trazer um equilíbrio gigantesco para a nossa vida. Porque independentemente do meu sucesso ou do meu fracasso espiritual, isso não vai mudar a minha posição diante de Deus. Não vai. Por isso, meu irmão, se agarra nessa palavra. Se agarre em Cristo, confie nisso. Quando você fizer alguma coisa boa, lembre-se, esse sucesso alcançado não aumenta o amor de Cristo por mim, pelo contrário, é justamente porque Ele me ama que eu consegui fazer isso. Proteja o seu coração do orgulho. E quando você tiver algum fracasso, nas noites solitárias e tristes, com a consciência diante de Deus culpada, quando Satanás e o mundo inteiro parecem estar te acusando, lembre-se que o seu fracasso também não conta de nada diante de Deus. Não conta de nada. Pregue para si mesmo: o meu desempenho é irrelevante. O meu desempenho é irrelevante. Porque no quesito de aceitação diante de Deus, nem os seus sucessos, nem os seus fracassos vão fazer Ele te amar mais ou menos. Que preciosa consolação é isso. Que bálsamo para a alma. Deus me ama, eu sei que Ele me ama. Por mais que muitas vezes eu não consiga entender, e muitas vezes eu não consiga sentir, eu sei que Ele me ama. Por mais que eu escorregue feio, ou que eu tenha uma vida cristã equilibrada, isso não vale no quesito de aceitação diante de Deus. Jesus contou uma história que nos ajuda a ilustrar bem essa aplicação aqui. Jesus diz que certa vez, 2 homens foram orar a Deus. Um religioso apresentou todos os seus sucessos diante de Deus. Senhor, obrigado porque eu não sou como os demais homens. Eu não sou um cobiçador, eu não sou um adúltero, eu não sou injusto. Eu jejuo 96 dias por ano. E a lei só manda eu jejuar 1 dia por ano. Mas eu jejuo 96. Eu dou o dízimo de tudo. Ele apresentou diante do Senhor todos os seus sucessos espirituais. Mas Jesus diz que tinha um outro que também estava orando. Ele era um traidor da pátria. Um traidor da pátria. Alguém que era rejeitado, cheio de pecados escandalosos e fracassos morais.
Enquanto um então apresentou os seus sucessos diante de Deus, o outro nem ao menos ousava olhar para o alto. Só batia no peito e falava: Senhor, tem misericórdia de mim, sê propício a mim. E foi esse, cheio de fracassos espirituais, que foi embora para casa justificado. Foi esse que foi embora para casa justificado. Essa história ilustra bem o que Paulo nos diz aqui. Diante de Deus, você pode ter toda a obediência à lei para apresentar, ou pode ter um passado espúrio, cheio de idolatria, cheio de pecados. Mas o que conta diante de Deus é somente a fé. É por isso que Jesus contou essa parábola. E é por isso que Paulo escreveu esse texto. É a fé que conta diante de Deus. E se você teve fé um dia em Cristo Jesus, viva a sua vida sabendo que, independente de todas as coisas, um dia Ele virá do céu e vai te buscar. Um dia Ele virá do céu e vai te levar com Ele. Baixe sua cabeça, meus irmãos. E eu gostaria de pedir para você sondar o seu coração agora. Talvez você aqui hoje, haja alguém aqui entre nós que não é um filho de Deus ainda, não tem essa esperança, essa certeza da glorificação que Paulo diz. Talvez a sua consciência não te acusa de nada, e você está em paz consigo mesmo. Mas talvez Deus falou contigo e você está sentindo o peso dos seus pecados. E eu quero te lembrar que não importa quantos erros ou acertos você teve na vida, a única coisa que pode te fazer filho de Deus é a fé. Por isso, se você ainda não é um cristão, clame a Cristo, se lance aos pés dele. Mas talvez há entre nós aqui cristãos que têm uma vida cristã saudável, sem muitos altos e baixos. Deixa essa mensagem do Evangelho te humilhar e guardar o seu coração do orgulho. Reconheça que todo o bem que você pode fazer provém unicamente de Deus. E tudo o que você pode oferecer diante dele é tudo que ele já te deu. Por isso, nutra o seu coração com humildade. Mas talvez haja entre nós aqui aqueles que são atormentados pela consciência, mesmo sendo filhos de Deus. Aqueles que, como eu, muitas vezes têm que travar batalhas com a sua própria mente, porque tem a tendência de, diante de Deus, querer viver uma vida baseada em seu próprio braço. Meu irmão, deixe-me falar o seu coração. Os seus fracassos não podem torná-lo menos amado por Deus. Por causa de Cristo, aos olhos de Deus, você é belo e será belo por toda a eternidade. Entregue-se nas mãos dele, entrega para ele os seus fracassos, confesse os seus pecados, pois ele é fiel e justo para te perdoar e te lavar de todo o mal. E para todos, meus irmãos, nutram em seu coração essa esperança. Vislumbre a glória eterna que está guardada para todos os filhos de Deus. Olhe com os olhos da fé para onde você estará quando a última trombeta tocar. E deixe então que o Espírito Santo leve às águas mais profundas do amor de Deus.